Eu sou Carlos Mink, sou deputado estadual pelo PSB, fui ministro do Meio Ambiente no governo Lula, entre 2008 e 2010. Reduzimos a metade o desmatamento da Amazônia, e o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a adotar metas de redução das emissões de carbono. Fui também secretário estadual do Ambiente, criamos muitos parques, estimulando, inclusive, o ecoturismo, a pesquisa, os corredores de biodiversidade, mas também licenciamos o Arco Metropolitano, com uma série de rigores, licenciamos o Comperge, com uma série de rigores, depois isso desandou, mas por outros aspectos econômicos e políticos. E, como deputado, tem muitas leis aprovadas, entre as quais colocamos na Constituição Estadual a Lei do Saneamento, que é a obrigação do prévio tratamento primário completo do esgoto antes do lançamento num corpo receptor. Criamos também a Lei dos Recursos Hídricos, né? E educação ambiental, várias leis ligadas ao meio ambiente, mas não só ao meio ambiente. Nós também fizemos as primeiras leis do país contra a homofobia, contra o racismo, para despoluir a produção, por exemplo, tirar o amianto das empresas, matava os operários com vários tipos de câncer, asbestose, mesotelioma, também tirar o mercúrio da produção de clorossoda, um capítulo que a gente chama de tecnologias limpas, que eu acho, inclusive, muito adequado ao clube de engenharia. A ideia que você não tem uma única forma de produzir e pode apostar em tecnologias que gerem empregos limpos e reduzam os impactos na saúde do trabalhador e no meio ambiente. Normalmente, se trata a questão do licenciamento ambiental como algo que é um entrave ao desenvolvimento, né? Um empata geral. E volta e meia tem um discurso conservador, mas também um discurso de governantes, até alguns de esquerda, que vilanizam o licenciamento ambiental. O governo que não acredita em mudança climática, libera os garimpeiros ilegais, os grileiros, para destruírem a Amazônia, é um inimigo declarado dos povos indígenas, ele, obviamente, quer acabar com o licenciamento ambiental. Várias iniciativas ele tomou nesse sentido. E eu sou daqueles que eu tive uma experiência grande como ecologista, né? Participei dos grandes movimentos ecológicos, desde que nós voltamos ao Brasil nos anos 80, com o nosso querido Sirquis, com Gabeira. Aproveito para fazer uma homenagem ao Alfredo Sirquis, um grande companheiro que faleceu recentemente, uma tristeza muito grande, meu companheiro há mais de 50 anos, foi um dos responsáveis por nos tirar das prisões do tempo da ditadura, a mim, Daniel Aron Reis, Apolônio de Carvalho, Liste Vieira, Gabeira e vários outros. Então, vai aqui um abraço carinhoso de homenagem ao nosso Alfredo Sirquis. Mas, então, a gente participou dos movimentos ecológicos, né? O Abraço à Lagoa, a luta em relação aos rejeitos radioativos de Angra, a luta pela Baía de Guanabara, pelo Rio Paraíba do Sul. Mas eu também tive a responsabilidade de estar do outro lado do balcão. Fui secretário, fui ministro. E é diferente, né? Muito diferente. Quando você é secretário ou ministro, você está naquela situação. Qualquer coisa que você licencia, os ambientalistas querem pular no teu gogó. E os governos, sejam eles de qualquer natureza, querem todas as licenças para o dia anterior. Então, se acorda vendo se você vai apanhar dos ambientalistas, apanhar do governo ou apanhar do Ministério Público. Então, realmente, é uma guerra diária. E, na verdade, eu não vejo o licenciamento ambiental como um entrave, ao contrário. O que diz o licenciamento? Ele analisa os impactos, né, nos rios, na biodiversidade, na saúde das pessoas, na paisagem, e orienta, porque ele tem que discutir alternativas locacionais, alternativas tecnológicas. A ideia não é que o licenciamento é para não fazer.
é para fazer da melhor forma possível, gerando o menor impacto. Por isso, são equipes multidisciplinares, com biólogos, engenheiros florestais, químicos. Eu mesmo fiz as leis aqui no Rio de Janeiro do licenciamento ambiental. Depois nós as aperfeiçoamos. Então, eu vejo sempre dessa forma. Você não pode acabar com o licenciamento ambiental, porque se com licenciamento você já teve os problemas das barragens da Vale em Minas Gerais, tantas indústrias poluidoras, tantos acidentes, imagina se não houver os estudos prévios, as audiências públicas para garantir a transparência, as universidades participando e a escolha de tecnologias mais adequadas. Eu dou um exemplo. Hoje em dia, o governo que está ampliando o desmatamento da Amazônia, restringindo e ameaçando os povos indígenas, ele diz que o combate ao desmatamento trava a economia. Olha, eu fui 2 anos ministro do Meio Ambiente, entre abril de 2008 a abril de 2010. Nesse período, nós conseguimos reduzir a metade o desmatamento da Amazônia. Como? Prestigiando o IBAMA, fazendo concurso, prestigiando o ICMBio, prestigiando o INPE, né, nosso Instituto de Pesquisas Espaciais internacionalmente reconhecidos, fazendo grandes operações com o Exército, IBAMA, ICMBio, pegando boi pirata que era usado pelos latifundiários para entrar na terra dos índios, nas reservas extrativistas, nos parques nacionais, mas, ao mesmo tempo, fazendo pactos setoriais. Por exemplo, a moratória da soja. Nós fizemos um pacto com os exportadores de soja. Vocês querem exportar soja, precisam de um selo verde. A gente dá esse selo verde e vocês se comprometem a não comprar soja de áreas recentemente desmatadas. Fizemos o pacto da madeira legal com os exportadores de madeira. Não comprem mais madeira de origem desconhecida, ilegal, de desmate de parques e terras indígenas, e nós vamos duplicar as licenças de plano de manejo, que é a forma de você tirar a madeira sem expandir para a mata nativa. Você vai plantando e cada ano você faz um corte, não raso, de 1/7 da área. 7 anos depois você volta para o início, então você pode indefinidamente ter madeira, ter móvel, ter emprego, sem adentrar na mata nativa preservada. Então, fizemos o pacto da moratória da soja, o pacto da madeira legal, o pacto do minério legal com a Vale e o zoneamento econômico ecológico da Amazônia, que foi um grande avanço, organizado por 8 universidades federais, dirigido na época por uma grande geógrafa que já partiu, minha amiga e professora Berta Becker, da UFRJ do Rio de Janeiro. Aliás, eu sou professor da geografia da UFRJ, tive a honra de trabalhar também com o professor Milton Santos, outro que já partiu, um grande geógrafo brasileiro. E esse zoneamento econômico ecológico vai nessa linha. Numa área já desmatada, você pode intensificar até a pecuária. Você tem uma área de mineração, você tem áreas que você não deve tocar, que são o coração protegido da biodiversidade. Você tem que ter o ecoturismo, a pesquisa, o apoio ao extrativismo, aos produtos de comercialização dos produtos do extrativismo, valorizar a floresta em pé, né? Daí vem a biomedicina, os biocosméticos. Você pode gerar empregos mantendo a floresta em pé. Então, nós fizemos semanalmente operações de porrada, de combate ao crime ambiental. Eu participava semanalmente dessas operações lá na Amazônia e, ao mesmo tempo, discutíamos com os setores empresariais da soja, da maneira, no minério, e tentando organizar, através do zoneamento econômico e ecológico, a compatibilidade dessas atividades com a defesa dos ecossistemas, dos seringueiros e castanheiros e dos povos indígenas. Bom, então, nesse período, o emprego cresceu e a economia cresceu. E a gente reduziu a metade o desmatamento. O que quer dizer isso? É mentira dizer que o combate ao desmatamento trava a economia. Então, é um exemplo concreto. A economia, nesses 2 anos, cresceu 10%, o emprego cresceu 9%,
e o desmatamento foi reduzido em 50%, ou seja, o combate e a redução do desmatamento em nada afetaram o desenvolvimento da economia como um todo. Aqui no Rio, eu já falei do saneamento ambiental, que é uma bandeira do Clube de Engenharia e de todos que trabalham na engenharia nacional. Foi a primeira Constituição da qual fui relator, já sou um Tiranossauros Rex aqui da ecologia. A Constituição Estadual de 89, eu fui relator, e lá está o capítulo do meio ambiente, lá está a preservação dos recursos hídricos e lá está a obrigação do tratamento de esgoto. Nessa Constituição, nós criamos o FECAM, um fundo ambiental, cuja origem dos recursos são os royalties do gás e do petróleo, e que o objetivo principal era financiar o saneamento e o meio ambiente. Então, durante anos, nós lutamos para que ele fosse realmente usado para isso. E era usado para tudo e qualquer coisa pelos governos, para asfaltar a rua, para fazer outras obras, menos para o que a Constituição direcionava, que era exatamente o saneamento do meio ambiente. Quando nós estivemos no governo, num determinado período, junto com vários engenheiros, professor da hora, Marilene Ramos, Isabela, uma bióloga que me sucedeu no Ministério do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, nós pegamos os recursos e realmente investimos. Passamos o nível de tratamento de esgoto em torno da Baía de Guanabara, num período de aproximadamente 7 anos, eu e outros da minha equipe, porque eu fui também para o Ministério e voltei. Passamos de algo como de 12% para 48%, quer dizer, quadruplicou. Porque a gente investiu em rede, a gente investiu em ampliar as estações de tratamento, coleta. No passado, o PDBG, Programa de Despoluição, da Baía de Guanabara, pegou o dinheiro de fora, do BID e dos japoneses, da JICA, fez 4 estações de tratamento, né? Alegria, no Caju, 2 na Baixada e em São Gonçalo. Mas só que não fez as redes de tratamento. Então, nós tínhamos 4 estações que ficaram secas, sem tratar um mísero litro de esgoto durante 13 anos. Então, nós conseguimos, por exemplo, na área de Barra e Jacarepaguá, passar o nível de tratamento de esgoto de 8% para 55%, que ainda é muito pouco. Isso foi desigual, aumentou mais no Recreio e Jacarepaguá, que chegou a níveis de 60% a 70%, Recreio e Barra, e menos em Jacarepaguá por causa das favelas. Falando em Jacarepaguá, eu quero referir a uma luta nossa na região oeste do Rio, a questão da floresta de Graguatá. É uma floresta muito importante e há uma luta lá, o governo quer fazer lá um autódromo, isso implica em destruir, derrubar 200 mil árvores, há um movimento muito forte de técnicos, engenheiros, artistas, ecologistas para impedir que isso aconteça. Nós fizemos, já há mais de um ano atrás, uma grande audiência pública com 500 pessoas na Assembleia Legislativa do Rio e apresentamos um projeto incluindo essa área, cerca de 250 hectares, num parque estadual que nós criamos já há alguns anos, próximo, que é o Parque do Mendanha-Jericinó, que tem cerca de 4.200 hectares. Como Graguatá é uma área pequena para ser um parque estadual, nós, ao tentarmos anexar a esse outro por lei, tem uma grande vantagem. A gente faz um corredor florestal, salvamos a floresta de Graguatá e tem menos custos administrativos. Você não tinha que criar uma nova direção para esse parque, seria uma subsede do parque já existente, e aí garantindo lazer, pesquisa, hortos. A Zona Oeste é a zona mais quente da cidade, Santa Cruz, Bangu, Realengo. Você tirar 200 mil árvores, várias das quais são endêmicas, só existem ali, segundo os pesquisadores do Jardim Botânico, é insano. Até porque a nossa equipe, junto com o Jardim Botânico e vários movimentos ecológicos, nós identificamos 4 outras áreas na Zona Oeste onde poderia haver um autódromo sem destruir uma floresta como essa, que faria falta em qualquer bairro, mais ainda
nos bairros mais quentes do Rio de Janeiro. Concluo dizendo o seguinte: nós estamos enfrentando uma situação terrível. Por um lado, uma pandemia gravíssima. Por outro lado, uma quebra da economia que já vinha de antes e agravada muitíssimo por essa pandemia. E ainda um governo que é antidemocrático, nega a ciência, ataca a Fiocruz, ataca o INPE, diz que o INPE não é bom porque diz que aumentou o desmatamento, a Fiocruz não é séria, tirou toda a direção do IBAMA e do ICMBio e não acreditam na OMS e na ciência. Então, é um desafio para nós, democratas, para engenheiros, para ambientalistas, para defensores dos direitos, que é tudo junto. A gente tem que enfrentar a pandemia, alavancar a economia, combater o autoritarismo, fortalecer as instituições científicas e pensar numa saída democrática para o Brasil. Nós criamos um fórum de ex-ministros do meio ambiente, com 9 ex-ministros, participamos de várias gestões, 30 anos de gestão, todos os governos, né? Itamar, Fernando Henrique, todos, Lula, Dilma, Itamar, e o Temer também. Todos esses, cada um de um partido, nos juntamos todos para impedir o desmonte da área ambiental e defender um desenvolvimento sustentável, equilibrado, com geração de emprego. A nossa engenharia nacional está sendo dizimada. Por um lado, denúncias sérias, mas a forma de tratamento das denúncias que a Lava Jato deu afetaram seriamente a engenharia nacional. Depois, um governo que não tem um plano de desenvolvimento. E agora, a pandemia e o ataque à ciência e às instituições. Então, nós temos que trabalhar simultaneamente na defesa da democracia, né, enfrentando as fake news, o gabinete do ódio, as tentativas totalitárias. Temos que superar essa pandemia, evitando uma abertura rápida e responsável que vai levar a um recuo logo mais adiante, perdas de vida. Temos também um projeto de nação construído com técnicos, ambientalistas, engenheiros, cientistas, parlamentares, para um desenvolvimento necessário, porque a gente tem que criar milhares e milhares de empregos, e a hora de refazer a economia com uma base verde, sustentável, energia não poluente, transportes coletivos, saneamento básico, que gera milhares de empregos e combate, por exemplo, a mortalidade infantil, cuja principal causa são as doenças de veiculação hídrica causadas pela água poluída. Então, os desafios estão dados. Uma tribuna de debates como essa, aberta pelo Clube de Engenharia, é sempre muito bem-vinda, que circulem as ideias, que circulem as propostas, que nós não nos encolhamos com esse desafio tão duro e tão difícil, talvez o maior de toda a nossa vida. Eu, com 18 anos, 17 anos, estava na resistência, enfrentando a ditadura militar, fui preso, torturado, banido. Não imaginava que 50 anos depois iríamos enfrentar um desafio dessa monta, mas não vamos desanimar, vamos resistir. A Amazônia vai continuar, a Fiocruz vai continuar, o Clube de Engenharia vai continuar, o INPE vai continuar, Bolsonaro vai passar, o autoritarismo vai ser derrotado, mas para isso nós temos que ter inteligência, nos unirmos, temos uma ideia de unidade democrática. Quando você vai enfrentar o racismo ou o fascismo, a gente não pode apostar nas nossas divergências. A gente tem que fazer a união para enfrentar esse grande inimigo, que é a volta da ditadura, a volta do fascismo, e com inteligência, não só no campo político, mas no campo do desenvolvimento. E aí passando pela sustentabilidade, pelo saneamento, pela engenharia nacional. Então, vamos sempre cultivar e apoiar as boas tribunas democráticas que abrem suas portas e janelas para que as ideias circulem, possam ser absorvidas, contestadas, melhoradas. Saudações ecológicas, sustentáveis, democráticas e libertárias a todos vocês. Vamos à luta democrática pelo desenvolvimento sustentável.